Na época do Império Zulu, muitos homens cravaram seu nome na história. Alguns são lembrados como símbolos de persistência e bravura. Outros são lembrados pela sua arrogância, maldade e traições. Mas o nome de um homem continua a se propagar por séculos. Esse homem recebeu o nome de Chaka Kasenzangakona Zulu. Chaka era filho do príncipe Zulu Senzangakona Kajama e Nandi Bebe, da nação Langeni. Apesar de ser um príncipe, Chaka teve uma infância dura e bastante humilhante. Entre os Zulus, era proibido aos homens manterem relações sexuais sem passar pelos ritos de iniciação. Senzangakona tinha engravidado Nandi sem ter passado pelos ritos de iniciação. Por conta disso, dizia-se que Nandi não estava grávida e que a sua barriga crescia devido a Chaka, uma doença intestinal que causava dor, cansaço, preguiça e inchaço. Foi devido a esta situação que Chaka teve o seu nome, apesar de inicialmente resistir à paternidade, pois temia não poder ser Manjo primeiro na linha de sucessão do trono. Senzangakona veio a reconhecer Chaka e a tomar Nandi como uma de suas esposas. Algum tempo depois, Senzangakona veio a expulsar Nandi e o seu filho Chaka, tendo estes buscado refúgio nos Mutetuas, um povo guerreiro que vinha conquistando vários territórios na região. Chaka tornou-se muito próximo de sua mãe, e esta ligação se tornaria na razão da sua ascensão e na razão da sua queda. Já na adolescência, Chaka ingressa ao exército Mutetua, onde destaca-se pela sua força, coragem, capacidade de liderança e inteligência. Estas qualidades o tornaram no favorito de Dingiswayo, o líder Mutetua, e em pouco tempo lhe foi atribuído um regimento do exército. Com a morte do rei Senzangakona em 1816, o irmão mais novo de Chaka é indicado como sucessor. Descontente com esta situação, Chaka assassina o seu irmão mais novo, Segudiano, e toma o trono Zulu com a ajuda de Dingiswayo. Deste modo, os Zulus se tornaram vassalos dos Mutetuas. No ano de 1818, acontece uma batalha entre os Mutetuas e os Ndwandes, onde Dingiswayo foi morto. Chaka assumiu o lugar do seu mentor de forma incontestável e iniciou uma série de reformas que deram ao seu exército um poder de combate esmagador. Chaka introduziu novas táticas e armas. As antigas armas foram substituídas pela lança de curto alcance e pelo escudo do corpo inteiro. Os guerreiros deviam andar descalços e antes da aposentadoria eram proibidos de casar-se e era morto o guerreiro que perdesse a sua arma. Chaka se tornou no líder supremo, onde na tomada de decisões importantes se reunia com os seus indunas. No período de conflitos, os Zulus, sob a liderança de Chaka Zulu, viviam em grandes conjuntos militares denominados Ekanda. Todos os membros da comunidade contribuíam de uma ou de outra forma no exército. Foi com esta organização e disciplina de ferro que Chaka Zulu conseguiu derrotar muitos povos e conquistar territórios. Com as crescentes campanhas bem-sucedidas de Chaka Zulu, Zwide, o líder Ndwande, temendo ter as suas terras conquistadas, organiza um ataque aos Zulus, dando início à famosa Batalha de Gokoli, que ocorreu próximo à colina de Gokoli. As tropas de Zwide eram mais numerosas. No entanto, a nova disciplina e os novos métodos de luta das tropas de Chaka Zulu forçaram a retirada das tropas de Zwide. Algum tempo depois, Zwide reatacaria com um gigante exército, forçando Chaka Zulu a recorrer a métodos de extrema astúcia. Primeiro, Chaka enviou o seu gado para bloquear as tropas de Zwide e dividiu o seu exército em pequenos regimentos que efetuavam táticas de guerrilha. De seguida, permitiu que as tropas de Zwide penetrassem no seu território, enquanto efetuava ataques surpresas que desmoralizavam as tropas de Zwide. A batalha ficou tão sufocante que não deixou outra alternativa para Zwide, a não ser recuar, pois a fome e o cansaço haviam se instalado no seu exército. No retorno, Zwide e o seu exército foram emboscados por Chaka Zulu e quase foram aniquilados. Os guerreiros que conseguiram escapar se dividiram em 3 grupos. Um dos grupos se deslocou com Zwide até o Alto Nkomati, e os outros 2 se deslocaram com os generais Onjibaba e Soshangane até Moçambique. Após esta batalha, Chaka Zulu tornou-se tão temido que muitos povos Nguni começaram a se deslocar para o norte. A estas grandes migrações deu-se o nome de Mfecane. Chaka Zulu havia formado um vasto império, que ia desde o rio Tugela até de Lagoa Bay. Qualquer sinal de rebelião
era combatida espalhando vários quartéis chefiados por um induna e mantendo o cargo dos chefes dos povos conquistados. Shaka Zulu tinha se tornado um rei severo e muitos de seus indunas não estavam satisfeitos, sobretudo na questão casamento. Mzilikazi, um de seus indunas mais importantes, se revoltou e, junto de alguns guerreiros, foi fundar o reino Ndebele, onde hoje é o Zimbábue. Com a morte de Zwide em 1826, o seu filho Sekuniana o sucede e restaura os Ndwandos. No entanto, o seu irmão Somaphunga disputaria o trono com ele. Desconseguindo, Somaphunga vai ter com Shaka Zulu e o diz que Sekuniana planejava atacar os Zulus. Shaka Zulu envia o seu exército e quase extingue os Ndwandos. Os poucos que sobraram foram se refugiar junto de Soshangane e Mzilikazi. Em 1827, Shaka Zulu organiza as suas tropas para atacar Soshangane em Delagoa Bay. No entanto, próximo à região, a notícia da morte de Nandi chega e as tropas Zulu retornam. Shaka Zulu foi muito afetado pela morte da sua mãe. Em sinal de luto, ordenou que durante um ano não se cultivaria, não se comeria carne e nem se manteria relações sexuais. Todo aquele que desobedecesse era morto. Descontentes com esta situação, Dingane e Mhlangane, dois dos irmãos de Shaka, junto de um induna, orquestram o assassinato de Shaka Zulu. Aproveitando-se da ausência de grande parte das suas tropas, Shaka Zulu foi esfaqueado pelos três. O Império Zulu sobreviveu à morte de seu fundador. No entanto, sem a ameaça de Shaka, os britânicos começaram a invadir as terras Zulus e os conflitos entre os Zulus e os britânicos se intensificaram.